Aí nós vimos aqui, ó, que é a teologia. É um estudo sistemático acerca da divindade, sua essência, a existência e atributos. Nós aprendemos semana passada. Aprendemos também o que é teologia sistemática, ou seja, é a disciplina da teologia cristã que formula uma descrição ordenada, racional, coerente da fé e crenças cristãs. Ela reúne as informações extraídas da pesquisa teológica, organiza em áreas afins, explica as aparentes contradições e com isso fornece um grande sistema aplicativo. Ou seja, ela pega a teologia, organiza em áreas, em departamentos, em setores, vamos colocar isso no quadrado aqui para entender melhor. Sistemática. A disciplina, nós vimos que é os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quais são os objetivos da disciplina? Nós vimos que é dar uma visão panorâmica dos 4 evangelhos, o que vamos estudar, o público-alvo dos evangelistas, quem são os autores, mais 2 tópicos por baixo aí que nós tiramos aqui, os temas que vamos estudar, as doutrinas, as escrituras, Deus e os anjos. Bem resumido, bem compactado, é isso que nós aprendemos na aula passada. Amém? Então nós podemos aplicar uma prova agora. Meu Deus! Nós aprendemos essa aula passada, podemos aplicar uma prova. Isso. Aprender a verdade para ensinar a verdade, a palavra de Deus. Nós vimos na aula passada, fizemos aqui um exemplo de como nós confundimos ao ensinar a palavra. Nós falamos sobre aquele texto que fala de Noé, não sei se os irmãos lembram, ao ver o dilúvio, ao vir o dilúvio, né, a água veio e levou a todos. Aí nós perguntamos aqui, levou quem? Levou Moisés, levou Noé com seus filhos e nora, ou levou o povo? Nesse caso ele levou o povo. Nós falamos de 2 homens no campo, um será tirado, levado e o outro vai ficar. A maioria disse, eu sou levado, se vier, se eu estiver junto eu vou subir, se levado. Mas não disse que vai subir, disse que vai ser levado. No final da aula, a grande maioria já estava pensando diferente. Então é isso que nós aprender a verdade para ensinar a verdade. Nós não estarmos pregando aquilo que não é verdade. Então hoje, aula 2, nós vamos falar sobre a doutrina. A nossa aula de hoje é sobre doutrina. Aí vem aqui na apostila aí, ao ouvir esta palavra, a maioria das pessoas pensa logo em usos e costumes. Ou seja, não tem setor na sua apostila. Aqui foi acrescentado aqui para a gente poder entender melhor. Ao ouvir essa palavra doutrina, hoje tem culto de doutrina. Aí, porta fechada, só participa a igreja. Né? Quem esteve aqui domingo de manhã, participou do culto da Assembleia de Deus. Não é isso? Que foi tremendo. 80 pessoas no coral. Nós nunca vimos isso aqui na igreja, aqui no Ministério Parlamentar. Tem aqueles instrumentos que estão dando ali. É imenso. Então, quando você fala de culto de doutrina, você vai para a porta fechada, igreja, instrução, orientação. Aí nós pensamos o quê? Pensamos que é para falar de roupa. Por exemplo, mulher pode usar calça comprida, não é só mulher pode usar calça. Ali da mulher pode usar calça comprida. Calça toda mulher pode usar, né? Deve usar. Mas é aqui, calça comprida ou não? Homem usar bermuda, camiseta, etc. Corte de cabelo, usar maquiagem, não ver televisão. Essas coisas que a gente sabe que antigamente era muito forte nas igrejas, em algumas igrejas, isso era batido de uma forma muito veemente. E quando se fala de doutrina, nosso pensamento vai logo para essa linha de raciocínio. Mas, entretanto,
A palavra doutrina é muito mais profunda que isso. Nós vamos aprender acerca de doutrina hoje. Então vamos lá. Vários métodos de teologia têm sido propostos, mas para esse estudo usaremos o método indutivo, que ao mesmo tempo honra as Escrituras e também satisfaz a alma do homem. O que é método indutivo? É um método que induz você e eu a aderir a essa doutrina. Além de requerer grande diligência, precaução e exaustivo trabalho, valer-se dos princípios dos fatos e não dos fatos dos princípios. Nós vamos entender por que baseia nos princípios dos fatos e não nos fatos do princípio. Daqui a pouquinho nós vamos estar entendendo melhor. Aí tem um texto aqui, ó. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo, né? Falando que a palavra dele, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavra persuasiva de sabedoria humana. Então era Paulo que estava persuadindo as pessoas. Não era Paulo que estava convencendo as pessoas. Não era Paulo, a pessoa humana de Paulo. Mas ele está dizendo que é uma demonstração de espírito e de poder. Ou seja, a palavra que Paulo estava liberando é a palavra que eu e você temos que liberar, e essa palavra provocar uma reação nas pessoas. Que reação? Essa palavra causar transformação na vida das pessoas. Como é que esta palavra vai causar transformação na vida das pessoas? Quando eu estou cheio do Espírito Santo. Quando eu não falo de mim mesmo. Quando eu libero uma palavra para uma pessoa, eu faço uma oração, eu libero uma direção para ela, eu dou uma orientação para ela. Se Deus estiver falando através da minha vida, vai acontecer uma reação, vai acontecer um mover, vai acontecer uma mudança. Por quê? Porque é uma palavra de espírito e de poder. Então eu preciso estar em comunhão na vertical, ou seja, eu preciso ser de oração, eu preciso ser de leitura, eu preciso ser de santidade, de consagração, porque quando o pregador vem, ministra uma palavra, domingo de manhã, por exemplo, o pastor Águida, ele pregou a palavra, segundo ele, feijãozinho com arroz. Não teve nada de escatológico, nada de profundidade na palavra dele. Mas aí, quando ele fez apelo, várias pessoas foram lá na frente. Por quê? Entendemos que ele é um homem que está em constante oração, jejum, está nesse princípio. Aí, nós vamos partir para aqui. Doutrina está sempre relacionada, também não tem no seu apostila. Doutrina está sempre relacionada à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino. Ou seja, doutrina, em outras palavras, é ensino, instrução, culto de doutrina, culto de instrução, culto de ensino. Não é somente usar roupa, pode ou não pode, cortar cabelo, pode ou não pode, maquiagem, pode ou não pode. Não é só isso, vai muito além disso. Então nós estamos falando de doutrina. Aí vem aqui, sistema, que é uma pessoa que uma pessoa passa a adotar para gerir sua própria vida, norma, regra ou preceito. Quando eu me submeto a uma doutrina, eu estou, então, aderindo a essa doutrina, eu passo a adotar essa doutrina que vai gerir a minha vida. Para os assembleanos, por exemplo, né, na época do dinossauro aí, que não podia usar calça comprida, as mulheres não usavam literalmente calça comprida, elas não usavam em hipótese alguma. Homem de camiseta, de bermuda, jamais.
é uma doutrina daquela igreja. Então ele aderiu àquilo ali, ele aceitou aquilo ali, ele entendeu aquele ensino como o ensino correto e ele trouxe para a sua vida. E ele aplicou na sua vida. Nós estamos falando de doutrina. Muito bem. O conjunto do que se utiliza para ensinar, disciplinar, não no sentido de punição. Vamos lá. Crença ou reunião de crenças que são tidas como verdadeiras pelas pessoas que nelas acreditam. Então, o pastor da igreja, o líder, ele estabelece, segundo o entendimento dele, da Escritura, ele estabelece uma linha. Olha, as mulheres têm que usar roupão até lá embaixo, de manga comprida. E aí você entra nessa igreja, obviamente você aceita isso como ensino, você aceita isso como uma doutrina, e você passa a usar, literalmente, você passa a usar. Mas nós vamos entender que vai bem mais além do que isso. Então, é uma crença, ela passa a acreditar nisso, ela passa a acreditar naquilo que está sendo ensinado, naquilo que está sendo ministrado, e ela então adere para ela como verdadeira, são tidas como verdadeiras e acreditam no que está sendo ensinado. Então eu e você, nós como líderes, nós temos que aprender a verdade, porque quando nós estivermos ensinando aquilo que você ensinar, você vai ter adeptos. Você vai ter pessoas que vão acreditar no que você está falando. Você vai ter pessoas que vão te seguir. E se você e eu estivermos ensinando algo que está diferente da verdade, e nós levarmos pessoas atrás de nós certamente lá na frente vamos encontrar com o varão. Vamos encontrar com o homem de branco. E aí nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos ensinando. Por isso que é de suma importância nós aprendermos de uma forma muito precisa, porque quando nós ensinarmos, e nós, líderes, principalmente nossos pastores, nós damos uma direção para a pessoa, ela segue aquela direção. Não sei se você já seguiu a direção de algum líder, do pastor, que deu uma direção para você. E se essa direção estiver errada, não estiver em linha com aquilo que Deus colocou na tua palavra, essa pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma moça chegou para mim: pastor Nivaldo, eu quero me casar com esse rapaz. E eu disse para ela: eu não faço o teu casamento, a igreja não faz o teu casamento, porque eu não concordo com esse teu casamento. E eu expliquei ela por quê. E ela disse: mas o pastor fulano de tal, ele disse que era para eu casar. Então o pastor disse para ela casar. Ela veio falar comigo, eu digo para ela: não é para você casar. Por quê? Qual foi a visão do pastor que disse para ela casar? Ela já era uma pessoa divorciada há muitos anos, ela conheceu um rapaz, e no entendimento dele, se ela, e o rapaz também divorciado, se ela permanecesse com esse rapaz sem casar, eles iam pecar. Então, já que eles vão pecar, então que se casem de uma vez, que aí não peca, não vai pecar. E aí ela veio conversar comigo. Eu disse: por mim você não casa, porque você está casando com ele apenas para não pecar. Mas você não tem base ainda, a nível de relacionamento, a nível de conhecimento, a nível de intimidade, para você casar com ele e dizer que vai construir uma família. Amanhã você vai estar casada e vai dizer que se precipitou. Resumindo, um mês depois o namoro tinha acabado. Se ela tivesse seguido a direção somente do outro pastor e ela tivesse casado, hoje seria mais um casal que nós fazemos no gabinete.
Então, quando eu olho para uma situação dessa e analiso e busco, você tem que casar porque você vai pegar. E aí a pessoa casa. No meu entendimento, eu não sei vocês o que pensam. Eu acho que eu fiz a forma correta. Com 2 meses de relacionamento, eu perguntei: o que é que você sabe do seu namorado? Tudo que ele me falou. Eu falei: além dele, quem mais você conhece da família, da vida, da história? Não, só aquilo que ele me falou. Eu falei: então está mais do que comprovado que ele só vai falar o lado bom. Ele só vai falar o lado que te agrada. Ele não vai mostrar para você a outra lado da moeda. Então você precisa conhecer mais acerca da família, acerca da história, ter um tempo maior de relacionamento para depois você se casar. 2 meses depois elas estavam desmanchadas porque o cara arrumou outra namorada e tal, e aí pronto, desmanchou o casamento, o namoro. Entendeu? Então aquilo que nós entendemos, nós vamos ensinar, e nós como líderes ensinamos, a pessoa segue. E aí se ensinar errado, já era. Se ensinar aquilo que não é verdade, já era. Deu para nós entendermos o que é doutrina? Deu para nós entendermos? Esse é o primeiro ponto para nós entendermos o que é doutrina. Posso fazer perguntas? Posso fazer perguntas? Hein? Se ninguém tiver dúvida, eu vou fazer pergunta. Tá bom, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ver se a gente consegue caminhar com Cristo. Resumindo, doutrina é um ensino, é uma instrução. Amém? Muito bem. Natureza da doutrina. A doutrina cristã, como eu disse, significa ensino ou instrução. E pode definir assim: as verdades fundamentais da Bíblia dispostas em forma sistemática. Este estudo chama-se comumente teologia, que é, ou seja, um tratado, um discurso racional acerca de Deus. Nós aprendemos que teologia é o ensino acerca da divindade, é o ensino acerca de Deus. Amém? Amém. A teologia, olha só, ou a doutrina, assim se descreve a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das suas relações para com o homem. Trata de tudo quanto se relaciona com Deus e com os propósitos de Deus. Então vamos lá. Isso é a natureza, nós vimos aqui a natureza da doutrina. Ó, a natureza. Agora nós vamos entender o valor da doutrina. Há uma tendência em certos meios de não somente procurar diminuir o valor dos ensinos doutrinários, como também dispensá-los completamente, como sendo desnecessários e inúteis. Porém, enquanto homens cogitam sobre os problemas da sua existência, sentirão necessidade de uma opinião final, sistemática sobre esses problemas. A doutrina sempre será necessária enquanto os homens perguntarem: de onde vim, quem sou, para onde vou. O que isso aqui está querendo nos dizer? Que hoje não se fala muito de doutrina das igrejas. Você pode vir do jeito que você está e ficar do jeito que você está, viver do jeito que você é. Grande parte das nossas igrejas não tem mais o valor da doutrina, ele está banalizado. Por quê? Se você vem para a igreja e aqui é dito para você, para mim e para você: olha, se você é uma pessoa caloteira, você precisa arrumar a sua vida, você precisa corrigir sua vida. Se você está amigado, se você está morando com alguém, você precisa regularizar o teu casamento. Se você, por exemplo, maltrata a sua esposa ou seu marido, você, e aí nós vamos dando ensinamento. Isso afasta algumas pessoas.
porque elas querem vir e permanecer na vida que elas estão levando. E aí vai reduzindo o valor da doutrina, vai achatando o valor da doutrina, vai diminuindo o valor da doutrina para trazer mais pessoas para a igreja. Se nós aplicarmos a palavra na essência da palavra, nós vamos ter poucas pessoas na igreja. Está aqui o pastor Cláudio, que pode me ajudar respondendo essa palavra. É isso mesmo? Se nós aplicarmos a verdade na essência, nós vamos ter bem menos número de pessoas na igreja. Então, às vezes, reduz a chave, diminui o valor, banaliza um pouco, e aí o que acontece? As pessoas vêm, vai enchendo. O pastor Marcos mesmo falou um pouco dias agora, e ele de vez em quando fala sobre esse assunto, de não sei se é um empresário, um médico da cidade, que chegou na igreja e queria permanecer com a mulher da igreja, só que não era a mulher dele, e ele queria ser membro da igreja. O pastor falou: olha, aqui não aceito isso, não tem. Ele pegou e foi embora. Então o valor da doutrina, ele está muito banalizado. Mas nós precisamos ensinar a verdade. Nós precisamos dizer o que a palavra diz. Nós precisamos trabalhar em cima da verdade, independente de doer ou não. E nós que fazemos alguns gabinetes, nós trabalhamos muito essa questão da verdade. Vamos caminhar. Sem dúvida, é mais importante viver a vida cristã, ou seja, ter uma vida de testemunho. Olha só, é mais importante viver a vida cristã, ou seja, ter uma vida de testemunho, ter uma vida de santidade, aplicar os ensinos da palavra de Deus em nossas vidas, ser referência e modelo para outras pessoas, que também não tem no seu costume. Não somente conhecer as doutrinas cristãs, mas não pode haver experiência cristã enquanto não houver conhecimento da doutrina cristã. Se você vem para uma instituição, se você vem para uma igreja, você não conhece as doutrinas da igreja, você não se familiariza com a doutrina da igreja, então você, olha só, não somente conhecer, não pode haver experiência se não houver conhecimento. Você precisa conhecer as doutrinas, aquilo que Deus diz acerca de mim e de você, aquilo que a palavra de Deus está dizendo acerca da minha vida, a vida que eu devo levar, como eu devo me comportar, como eu devo agir, como eu devo reagir. E aí, à medida que eu vou conhecendo a verdade, vou conhecendo a doutrina, vou conhecendo a instrução, vou conhecendo o ensino, eu vou adquirir experiência. Se eu não conhecer, como é que eu vou ter experiência? Só que aqui diz, a vida cristã é mais importante ter uma vida de testemunho, de santidade, aplicar o ensino da palavra na nossa vida, ser referência e modelo para outras pessoas. Não precisa me responder, não precisa levantar as mãos, não precisa olhar para o lado. Mas eu vou fazer algumas perguntas. A minha e a tua vida é uma vida de testemunho? Elas desejam vir para a igreja, seguir a Jesus, ou elas ficam em dúvida para onde elas vão? Santidade, ter uma vida de santidade. Será que hoje, Jesus fazendo a avaliação da minha e da sua vida, ele poderia dizer, porque ele diz, ser santo como eu sou santo? Será que ele poderia falar de algumas pessoas, como ele falou de Jó, por exemplo? Será que ele pode falar de mim, de você, do nível de santidade que nós temos? Porque a santidade é testemunho. Hoje, nós estamos aplicando às nossas vidas o
que estamos aprendendo acerca da palavra, nós estamos pegando a palavra que está sendo ministrada no púlpito, nas classes, e estamos aplicando nas nossas vidas, ou nós estamos simplesmente ouvindo, anotando, indo embora e não tendo nenhuma mudança. Nós precisamos refletir sobre isso. Por quê? Porque eu e você, nós estamos aqui aprendendo como ser um seguidor de Jesus. Nós estamos aqui aprendendo quais são as exigências para nós sermos testemunha de Jesus. E se eu não levo uma vida de testemunho de santidade, nem aplico e nem sou referência, então eu preciso reaver os meus conceitos. Eu preciso reaver, porque a partir do momento que você vai no seminário, a partir do momento que você se apresenta como seminarista, como líder, como pastor, essas pessoas que estão à nossa volta, elas começam a olhar para nossas vidas. Elas começam a ver qual é o nosso comportamento em todos os lugares que nós vamos. Ela começa a ver o nosso comportamento dentro de um supermercado, dentro de uma loja, dentro de um banco, dentro de um ônibus, andando pelas ruas. Aonde nós estivemos, elas começam a olhar para nós. Por quê? Simplesmente porque nós somos, teoricamente, referência para essas pessoas. E aí, Jesus, ele vai ser glorificado, exaltado nas nossas vidas, através das nossas vidas, se nós tivermos uma vida de testemunho, de santidade, aplicarmos a palavra e sendo referência. Então você e eu somos seminaristas, amém? Amém. Nós precisamos ter mudança de vida. Nós ouvimos a palavra no púlpito, somos exortados, somos corrigidos, somos motivados a ter uma mudança de vida, e aí nós viemos para a classe, para isso ser mais apurado, para isso ser mais torcido, mais ruído. Né? Nós precisamos, quando nós passamos por aqui, para nós adquirirmos a experiência, nós precisamos adquirir conhecimento. Então, nós quando falamos de doutrina, nós falamos de ensino. Então nós precisamos aprender para poder ter experiência. Aí eu citei aqui outras duas doutrinas, que são inúmeras doutrinas. Por exemplo, os mormons. Todo mundo sabe que os mormons é uma seita, fazem parte da igreja denominada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta religião teve início nos Estados Unidos no século XIX e segue as revelações e ensinamentos de Joseph Smith. Joseph Smith, eles creem que Deus é um corpo tão material quanto do homem, bem como seu Filho Jesus. Eles creem que há três deuses, não uma trindade. Eles não creem na trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles creem que não houve criação. Deus apenas juntou o que era material e operou sua transformação e tudo que existe. Que o homem é igualado a Deus. Que Jesus é Filho de Deus, não do Espírito Santo. Nesse sentido, ele não foi criado exatamente, ele foi criado exatamente como qualquer um de nós. E aí, o reino dos céus, aqui, é resguardado somente para os mormons. E os que contraíram seu matrimônio no tempo e dignificaram a união e a vida, atingiram a divindade. Então, se eu creio nessa doutrina, eu vou ser o mormon. Eu vou seguir o livro e os ensinamentos de Joseph Smith. Joseph Smith, quem conhece a história, quando ele tinha 14 anos de idade, ele foi procurar uma igreja que fosse a correta. Ele não encontrou, segundo ele. Aí ele saiu para orar, foi para o bosque, orou, e ele recebeu uma visão, segundo ele, uma primeira visão, de que ele deveria fundar uma igreja. Passado algum tempo, ele veio, segundo ele, veio sobre ele
um anjo e deu a ele uma direção para ele escrever. Ele pegou a Bíblia, copiou algumas coisas, criou uma doutrina. Dentre elas, eu citei algumas aqui. E aí começou a ensinar. E hoje nós temos os mormons. Nós temos aqui o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová, Deus não é uma entidade. Ele rejeita o ensino de que há um só Deus em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, para eles, não é uma pessoa só. A base bíblica deles: Jeová, nosso Deus, é o único Deus. Deuteronômio 6:4. Para eles, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para que existimos. Então você está na igreja evangélica, você é cristão, porque você crê na Trindade, amém? Amém. Você crê que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Amém. Por isso você é um cristão e não um testemunho de Jeová. Amém? Não existe tormento eterno em um inferno de fogo. Eles creem que não existe tormento eterno. Base bíblica: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. A condição final para os inimigos de Deus não é um tormento eterno, mas sim a eterna destruição. E milhões de outras coisas que o testemunho de Jeová acredita. É a doutrina deles, é o ensinamento deles, é a verdade deles. E aí você vai procurar as outras religiões, cada uma tem uma doutrina, e aquela que você, eu espero em nome de Jesus Cristo, que você não deixe de ser cristão. Amém. Que você não aceite outro evangelho, outro ensinamento, né? Alguns saíram de lá, saíram desse ensinamento. Então, deu para clarear o que é doutrina. Amém. Deu para diferenciar o que é doutrina. Já deu para começar a entender o que é uma doutrina. Amém. Não é só usar uma roupa, ver televisão ou não. Aí vem aqui, ó, classificação da doutrina. A teologia exegética. Aqui agora já é a classificação, tem no seu apostila aí. O pastor Carlinhos colocou na apostila aí apenas 5. Teologia exegética. Exegética, nós já aprendemos, eu acho que já aprendemos aqui sobre exegética, já? Já aprendemos sobre exegética? Já? Exegética, vem da palavra grega, significa sacar, extrair a verdade, procurar descobrir o verdadeiro significado das coisas através do conhecimento das línguas originais nas quais foram escritas. A exegese de um texto, a teologia exegética, que é o estudo acerca da divindade, e ela significa sacar do texto. Você pega um texto, traz esse texto em paralelo a outros textos, busca na pesquisa o significado de cada palavra, de cada frase, busca o que o autor estava pensando naquele momento, o que ele está querendo dizer, busca o contexto, e aí você faz uma análise, faz uma explanação, você busca informações, você está fazendo a exegese do texto, para depois você construir a mensagem, e essa mensagem vai ser passada para os seus ouvintes. Então a teologia exegética, ela fala isso: sacar do texto, extrair do texto. Nós falamos, se não me falha a memória, semana passada aqui, não me lembro se foi aqui, que eu dei aula também na escola de servos, nós falamos sobre as línguas originais da Bíblia. Foi aqui? Ok. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em quantas línguas? 6? 3. Quais são? Tá vendo? Hebraico, aramaico e grego. Muito bem. Então, a teologia exegética, ela vai destrinchar o texto. Eu e você vamos estudar teologia
o estudo acerca de Deus. Nós vamos estudar acerca de Deus e vamos esmiuçar o texto dentro do contexto, dentro da história, dentro da geografia, dentro da cultura, para podermos construir uma mensagem. Exegese, comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Comentário para esclarecimento ou interpretação minuciosa de um texto ou de uma palavra aplica-se especialmente em relação à gramática, à Bíblia e às leis. Sinônimos: interpretação, história, explicação do texto das leis, explanação, explicação, comentário, desenvolvimento, elucidação, exposição. Várias religiões usam o texto sagrado conforme suas conveniências. Isso pode ser combatido através da leitura crítica dos textos sagrados a partir de um método científico que é a exegese. Quando nós pegamos alguns pregadores, eles pegam o texto e aplicam o texto segundo a sua conveniência. Ele quer falar com a igreja acerca de determinado assunto. Ele pega um texto, que é muito fácil fazer isso, direciona aquele texto para aquele foco. E aí usa uma base bíblica para tratar de um assunto que não deveria ser tratado com aquela base bíblica. Porque aquela base bíblica, da essência, ela não tem nada a ver com aquilo. É o que está dizendo aqui. Várias religiões usam o texto sagrado conforme as suas conveniências. E aí, quando você faz, como é que isso pode ser combatido? Através da leitura crítica do texto sagrado. Nós, pastores, aqui, estou aqui com a honra de ter o pastor Ademar, pastor Zacarias, pastora Vera, que trabalham conosco no dia a dia aqui, o pastor Cláudio. Nós não discutimos ainda com o pastor Cláudio, mas com os três atrás de discuto. O pregador vem e ministra uma palavra. No dia seguinte, nós estamos lá, discutindo aquilo que ele pregou, discutindo o texto, discutindo da onde saiu aquilo, como é que chegou, como é que tirou aquilo. E às vezes a gente chega em algumas conclusões. Olha, esse cara está errado. A Bíblia não diz isso não. A Bíblia não está falando isso não. Às vezes a gente chega a essa conclusão. Mas a igreja está amém, glória a Deus, aleluia. Né? E aí você, como seminarista, você precisa começar a prestar atenção naquilo que está sendo pregado. Porque nem tudo que está sendo pregado, você pode dizer amém. Lá na época do apóstolo Paulo, a Bíblia já fala sobre isso, sobre um povo que examinava a Bíblia. Quem era esse povo? Quem sabe? Os bereanos. Eles iam para a palavra, para saber se o que ele está falando está certo. Nós temos que fazer isso também. Então, isso, com a leitura crítica dos textos, nós vamos combater essa questão da distorção da palavra. Isso é exegese. Agora, teologia histórica. Traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária e envolve o estudo da história da igreja. Não precisamos falar, tecer nenhum comentário sobre teologia histórica, só que ali já diz. Agora, teologia dogmática é o estudo das verdades fundamentais da fé, como se nos apresentam os credos da igreja. Repetindo, é o estudo das verdades fundamentais da fé, como se nos apresentam nos credos da igreja. Veja isso aqui. Qual a diferença entre doutrina e dogma? Doutrina, vamos subir, é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Doutrina. Dogma é uma declaração do homem acerca da verdade quando apresentado no credo. Aí nós vamos entender o que é isso. Dogma,
princípios fundamentais que devem ser respeitados por todos os seguidores. Vou continuar aqui para você entender. O termo dogma é atribuído a princípios teológicos, que são considerados básicos, de modo que o seu debate ou proposta de revisão por uma pessoa não é aceita. Dogma é algo que não se aceita discussão, não se aceita opinião. Dogma é distinto da opinião teológica pessoal. Aí você vai entender, ó, a rejeição de um dogma é considerada heresia ou blasfêmia em determinadas religiões e pode levar à expulsão do grupo religioso. O dogma, no campo filosófico, é uma crença doutrinária imposta que não admite contestação. Daqui a pouco vai ter exemplo ali, você vai entender melhor o que é isso. O dogma no campo religioso é uma verdade divina, revelada e acatada pelos fiéis. O dogma no campo religioso é uma verdade divina, revelada e acatada pelos fiéis. Vamos continuar aqui, depois a gente começa a fazer as perguntas. Gálatas, capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo dos céus, o Senhor do Evangelho, a lei que já nos tem anunciado, seja nada. São verdades absolutas que não podem ter discussão. Exemplo: a unidade de Deus. Isso é um dogma. Não existe mais que um único Deus. Amém? Amém. Muito bem. Deus é eterno. Deus não tem princípio nem fim. Discute-se isso. Podemos mudar isso. Precisamos sentar na mesa para debater sobre isso. Ou você aceita que Deus é eterno, ou você sai dessa crença que você está. Santíssima Trindade. Em Deus há três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada uma delas possui a essência divina. Então nós, evangélicos, cremos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma só pessoa. Se você não concorda com isso, você precisa ser testemunho de Jeová, porque ele pensa diferente. Ele pensa que Jesus é um profeta. E aí você decide. Se você quiser mudar, ainda dá tempo. Às vezes ninguém tem dúvida do seu chamado, não, da sua conversão. Todo mundo aqui está certo de que Jesus é Senhor. Amém. Eu fiquei preocupado agora. Ei, eu fiquei preocupado agora. De repente alguém balançou aí Jesus agora. Será que eu estou firme mesmo? Ei. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. Aqui, ó. Cristo é possuidor de uma íntegra natureza divina e de uma íntegra natureza humana. Jesus, nós cremos que Ele é 100% Deus e 100% homem. Amém? Amém. Se você entende isso, está no caminho certo. Continue firme. A existência do céu, tem dúvida? Não. A existência do inferno, tem dúvida? Não. E do purgatório? Hein? O purgatório existe ou não existe? Não existe. Aquele que morre em pecado, ele vai lá para o purgatório para ser purificado. Não. Hein? Mas tem igreja que diz que existe o purgatório. E nessa igreja, se você for contra o purgatório, você é tirado da membresia, você é excluído da igreja. Então, quando dá céu, quando é inferno, todo mundo concorda. Quando chega no purgatório, já complica um pouquinho. Por quê? Porque aqueles que seguem essa doutrina, eles precisam acreditar nisso. E quando estiverem acreditando que existe um purgatório, eles são daquela religião. É a mesma coisa da infalibilidade papal. O que é isso? O Papa não erra. O Papa não se engana. Então,
eu estando numa religião que acredita nesse dogma, eu também preciso acreditar. E aí eu tenho o Papa como alguém que realmente não falha, não erra, não se engana. Você entendeu? Então, se você tem esse pensamento, ainda dá tempo. É igual o curso de noivo. O curso de noivo não é para fazer casamento de ninguém. O curso de noivo é para fazer a pessoa desistir do casamento. Quem já passou por lá sabe disso. É para fazer você desistir do casamento. Se você conseguir vencer o curso de noivo, aí tá. Entendeu? Então é isso aí. Isso é dogma. É algo indiscutível. É estabelecido e acabou. Você aceita. Você que não veio na aula passada, não conseguiu chegar aqui no início da aula, nós aprendemos que é teologia, que é um estudo sistemático acerca da divindade, é um estudo acerca de Deus. Nós aprendemos que a teologia sistemática, ela reúne informações extraídas da pesquisa teológica e organiza essas informações em áreas afins. Nós discutimos aqui que a disciplina seria os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vimos aqui quem foi Mateus, quem foi Marcos, quem foi João, quem foi Lucas. Nós vimos isso aqui na aula passada. Quer ver como é que o pessoal está? Quem foi Mateus? Publicano, o que mais? Cobrador de impostos. Ele trabalhava onde? Na alfândega. Quem foi, por exemplo, Marcos? Quem lembra? Oi? Companheiro de Paulo, Pedro. Auxiliar do apóstolo Pedro. Ele caminhou um tempo com Paulo na primeira viagem missionária. Depois Paulo brigou lá com Barnabé, mandando embora. Amém? Amém. Mas a referência de Marcos jamais em relação a Pedro. Ele estava protegido por Pedro. Quem foi Lucas? Médico. Médico. Além de médico, quem mais que ele era? Hein? Pegava com os gregos. Ele era médico, ele era um historiador. Lucas escreveu o livro de Lucas e um outro livro. Qual foi? A quem ele endereçou esse livro? Aos gregos. Não, Atos. Não. Ele endereçou a Teófilo. Quem era Teófilo? Ele chamava Teófilo de excelentíssimo. Ó, excelentíssimo Teófilo. Por que Lucas escreveu um livro endereçado a Teófilo? Porque Mateus já tinha escrito acerca de Jesus e já estava conquistando o povão. O povão já estava sendo alcançado pelo Evangelho. Mas a elite não. A elite precisava de um vocabulário melhor, precisava de um ensino mais apurado, precisava de informações mais detalhadas. Aí Deus usou um médico como Lucas, que foi profundo na sua pesquisa, e ele mandou para Teófilo, que estava simpatizando com o Evangelho, já estava aceitando a Jesus Cristo como Senhor. Aí quando Lucas escreve sobre o livro de Atos, o médico Lucas escreve Atos dos Apóstolos, ele está escrevendo também para Teófilo, dizendo acerca de Jesus que já tinha subido. Jesus que já tinha sido assunto aos céus. E aí, Lucas vai alcançar o povo da elite. Nós aprendemos sobre isso. E aí nós vimos que João, quem era João? Qual a referência que nós temos de João? O apóstolo. Qual era a relação dele com Jesus?
Amigo, né? Ele era Amigo, mais apóstolo, chegado. Mais chegado. mais chegado, Discípulo mais que chegado. recostava a cabeça no ombro de Jesus. João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Todos os outros tiveram mortos, como por exemplo, foi descascado. Arrancaram a pele dele como se arranca uma casca de laranja. Tiago. Outro foi morto de cabeça para baixo. Pedro. E aí, se você for procurar, você vai ver, João, a intimidade dele com Jesus. Não sei se isso tem a ver, mas ele foi o único que morreu de morte natural. Ele tinha tanto relacionamento com Jesus que Jesus revelou para ele o fim dos tempos. Revelou para ele o Apocalipse. Amém? Então, o que isso nos ensina? Quanto mais intimidades com Jesus nós tivermos, mais revelação nós vamos ter. Por isso é que tinha 3 que era mais chegado. Desses 3 mais chegados, tinha um que era mais íntimo. Esse mais íntimo, ele foi levado aos céus e viu coisas inefáveis. Coisas que não podem ser reveladas ao homem comum. Isso mostra que quanto mais intimidade nós tivermos com Jesus, quanto mais próximo de Jesus nós formos, mais revelação acerca de Jesus, acerca do reino, nós vamos ter. Nós aprendemos algumas coisas acerca disso na aula passada. Nós vimos aqui o público, nós vimos esses 4 evangelhos, e aí nós entramos na aula de hoje. Estou fazendo uma recapitulada só para você gravar. Nós vimos hoje, para você que chegou mais tarde um pouquinho, que a doutrina, ela é, a aula de hoje é doutrina. Doutrina é ensino, doutrina é instrução. Não é apenas indumentária, como está ali, ó, mulher da calça comprida, homens da bermuda, camiseta, como tinha antigamente. Hoje eu acho que não tem mais isso. Em algum lugar ainda tem algumas coisas fortes aí, mas nós vimos hoje que doutrina é uma crença. Doutrina é algo que eu aceito como verdade, eu me submeto a ela, eu trago ela para a minha vida e eu vivo debaixo daquela doutrina. Por isso é que tem essa variedade de igrejas, porque precisamos ter igreja para todo mundo. Então, se tem igreja que usa, por exemplo, a mulher tem que usar um roupão, e tem mulher que concorda com isso, ela vai para lá. Outra não concorda, ela não vai para lá. Ela sai de lá. Ah, tem igreja em que o homem não pode usar camiseta nem bermuda, então, se concorda, fica lá. Se não concorda, sai de lá. Fala, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus. Pastor, tirar uma dúvida. Toda doutrina, ela tem base bíblica? Toda doutrina tem base bíblica. Essa é a pergunta. Vamos responder, irmão. Me ajuda aí que eu não sei. Vamos lá. Quem acha que toda doutrina tem base bíblica? Levanta as mãos. Ninguém. Tem sim. Deveria. Deveria ter. Mas não tem. Pastor Ademar. Pastor, ó, na Assembleia de Deus, nós costumávamos dizer o seguinte: doutrina é bíblica. Por exemplo, batismo nas águas, batismo do Espírito Santo, salvação, doutrina bíblica. Roupa, era costumes. Ok. Respondendo, irmão, toda doutrina tem base bíblica? Sim, não. Não. Não tem. Por exemplo, eu estou citando aqui porque a gente vê para azul. Uma mulher usar roupa de cima e baixo, aquele vestidão, isso é uma doutrina. Nós temos base bíblica para isso. No nosso entendimento. Mas eles têm. No nosso entendimento, o ministério apacentar não tem. Mas na visão dele tem.
Então, para ele, Doutrina do homem, né, pastor? Oi? Doutrina do homem, né, pastor? Doutrina do homem. Então, nem todas. Aí nós vamos ficar discutindo. Ele acha que tem, nós achamos que não tem. Vale sempre lembrar, pastor, quando a gente está se referindo a esse tipo de doutrina como ensino. Né? Isso, a doutrina como ensino, como instrução. Se é uma instrução, e aí, o que acontece? Você vai para uma igreja como essa, e você fica participando dessa igreja. De repente, você começa a visitar outras igrejas, e aí você vai sentindo que é diferente. Aí você começa a procurar na Bíblia por que isso acontece lá e não acontece aqui. Aí você começa a ter um outro entendimento. Desse outro entendimento que você tem, e você sente paz no teu coração, você sai e vai para outro lugar. E vamos fazer uma pergunta aqui. Se existe uma doutrina distorcida. Se existe uma doutrina distorcida, quem pode nos ajudar? Sim. Essa forma de seria uma doutrina distorcida. Ah, tá. Se essa forma seria uma doutrina distorcida. Doutrina é o seguinte: ensinamento, volta a falar, instrução. Eu dou uma instrução. A Bíblia, ela dá base para o macumbeiro. Dá ou não dá? Dá. Ela dá base para o macumbeiro. Matar o animal, pegar o sangue, papapá, tititi. Ele acredita que é uma verdade. Ele acredita que o que ele ensina ali é verdade. O testemunho de Jeová acredita que o que ele ensina aqui é verdade. Cada um acha que o que ele está ensinando é verdade. E aí nós temos algumas bases para discutir. Por exemplo, o testemunho de Jeová, ele pega a Bíblia e criou um livro. Então eu esqueço, eu vou para a Bíblia. Os mormons pegou a Bíblia e criou um livro. Aí ele vai para o livro, eu fico com a Bíblia. Quando nós vamos para o Espiritismo, ele pega o texto, aplica aquele texto. Quando você faz uma exegese desse texto que ele está aplicando, você vai ver que tem verdades ali. Então, nós temos doutrinas e respondemos a pergunta do jogo. Porque, na verdade, pastor, quando a gente fala doutrina, a gente volta o nosso pensamento muito para usos e costumes. Muito para usos e costumes. Então, assim, tem usos e costumes que eram lá da época de Jesus, né? Da época que eles ensinavam que a mulher tinha que ter um cabelo longo, né? Aquelas tinham que raspar o cabelo. Então, tinha algumas coisas que se aplicavam naquela época. E aí as pessoas querem trazer isso para a época atual, como usos e costumes. Aí causa essa confusão. Por isso é que nós temos que analisar quando tem um ensino, quando tem uma palavra sendo ministrada, nós temos que analisar todo o contexto cultural, histórico, geográfico. Porque aí nós vamos entender o que a irmã está falando. Lá naquela época, usava-se isso, fazia aquilo, tinha esse comportamento, sentava no chão, comia com a mão, o homem vestia vestido, mulher não podia cortar cabelo, o homem não podia ter cabelo grande, usos e costumes, tinha que beijar a mão, tinha que lavar os pés quando o visitante chegava, né? Entre outras coisas. E aí nós vamos entender que isso não cabe nos dias de hoje, muitas coisas. Então doutrina é isso, doutrina é um ensino, é uma instrução. Você está e eu, todos aqui é ministério apacentado? Não? Quem é de outra igreja aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapaz, vocês estão testemunho de Jeová? Não. Depende. Tinha que ter perguntado antes. Jeová mesmo, Irmã da igreja, tem que ter na igreja não, eu estou pensando não. Depende, pastor. Na próxima vez eu vou perguntar. Sabendo, irmão? Vai que. Vai que você vai jogar na. Então, doutrina.
doutrina, querido, é isso. Por que nós precisamos aprender? Por que nós precisamos entender isso? Por que nós precisamos saber o que é isso? Porque hoje você está aqui aprendendo. Daqui a pouco vai chegar alguém para você para questionar sobre o teu comportamento dele, a doutrina sua e a dele. Ele vai dizer, mas Jesus Cristo foi o profeta, Jesus Cristo não é Deus, não existe Pai, Filho e Espírito Santo, uma pessoa só. E aí você vai ter que entender para explicar para ele o que é que você entende, para convencê-lo e trazê-lo para o seu lado. Porque se você não fizer isso, ele vai levar você para o lado dele. Para com o testemunho já que não tem ninguém aqui, testemunho de Jeová. Para com o testemunho de Jeová. A minha mãe é testemunho de Jeová e eles debatem muito sobre isso. E eles têm convicção. Eles vão para a Bíblia. Olha aqui o texto, ó. Tá. Aí você, cara, esse texto eu não conheço. É verdade. Aí ele vai para outro texto. Eu já tive o testemunho de Jeová dentro da minha casa por 3 sábados. Eu convidei ele e foi. E a gente começou a discutir o primeiro sábado. Aí ele foi embora. O outro voltou diferente. Voltou 2 pessoas diferentes. Só deu sorte, pastor. Uma testemunha de Jeová parou para conversar comigo meia hora na frente da minha casa. Quando ela terminou, ela, poxa, eu não sabia que isso estava na Bíblia. Eu vou trazer um ancião aqui, eu posso? Eu falei, traz. Isso. Não veio nem ela, nem ele, nem ninguém. Não, ele vieram com tudo. Eu não veio. No final ele perguntou para mim assim. Costumam estudar textos focados justamente Isolados. Eles usam um livrinho. Eles usam um livrinho já com esses textos já preparados. Mas eles são muito bem preparados. Eles são muito bem preparados. Mas pela doutrina da igreja, eles querem esse cara. Casar com casar é não de Deus. Primeiramente, Deus tem que estar na purificação. E ela falou, mas eu tenho que ver a cultura da minha igreja. Se ela tem que fazer, eu falei, você vai ser feliz com isso. Não, aí ela tem que ver a doutrina da igreja, ela tem que ver o que diz a palavra. A doutrina da igreja pode dizer que ela tem que casar porque ela está morando junto, né? Está vivendo junto. E aí, a igreja está exigindo que ela se case, por quê? Porque realmente é ilegal diante de Deus ficar morando junto. E aí ela vai casar só para atender a igreja. Ela tem que ver o que a Bíblia diz. E aí, realmente, eu comecei a ver sobre isso. Então, nós vimos aqui hoje que doutrina, vimos algumas, e vimos aí a questão da vida de santidade, de testemunho, aplicar a palavra, falamos sobre os moldes, foi só um exemplo do testemunho de Jeová, foi só um exemplo para a gente poder entender o que é teologia exegética, muito bem, o que é teologia histórica, dogmática. Conseguiram entender a questão dogma? Amém? Exemplos, como o pastor colocou lá, batismo, etc. Teologia bíblica, sistemática, sistema de doutrina e aqui algumas doutrinas. Alguém está fazendo alguma pergunta a mais? Na semana que vem, se nós tivermos aula, acredito que nós teremos, nós vamos falar sobre as Escrituras, a necessidade das Escrituras, a inspiração, e aí nós vamos estar enriquecendo o nosso conhecimento. Essas 2 páginas aqui, elas vão virar 4 ou 5, com toda certeza, para nós entendermos melhor sobre as Escrituras. No final, na última aula, nós vamos fazer uma prova de exigência do seminário, uma prova escrita. Nós vamos elaborar as perguntas, vamos trazer para vocês. Eu não sei se vai poder levar para casa, se vai ser respondido aqui. Aí é como eu faço. Vai, então eu tenho que
Amém? Vendo a memória. Então, vamos ofertar então.